Olá, pessoal. Vamos tirar a poeira aqui do meu canal para os internautas que, que olham aí o meu canal. Tem mais de ano, eu acho, quase, né? O último vídeo que eu fiz. E aí eu trouxe um tema aqui muito legal, um tema que eu também nunca tinha visto falando de forma abrangente na internet sobre isso. É uma coisa que a gente que trabalha com isso vê, tá lá, mas não se atenta muito na possibilidade, às vezes, que a gente tem dentro do Google Tag Manager servidor. É, e eu vou falar especificamente sobre os clientes do GTM servidor. Vou trazer aqui alguns conceitos sobre ele e algumas aplicações, uma especificamente que eu utilizei aí nesse mês para resolver uma questão, um problema da Nuvem Shop e queria mostrar aqui para vocês porque é bem legal. Beleza? Então vamos ao tema. Bom, clientes do GTM, eu botei custom aqui, né? A gente já tem, de certa forma, dentro do Google Tag Manager servidor, a gente já tem ali, né, de forma nativa, um cliente que é o cliente do GA4, beleza? Também aqui no meu canal, a galera que trabalha também, isso já está se difundindo, a gente tem o cliente, o Data Client, né? Que é um cliente, é um custom client, né? Clientes dentro do SGTM, a gente não tem uma galeria como nós temos em tags, como nós temos em variáveis, né? Então, saindo do escopo do client do GA4, tudo é custom client, inclusive o data client, né? Uma das utilizações mais comuns que nós temos do data client aí, né, é utilizar ele para poder receber eventos que vêm externos ao navegador, externos ao GTM web, eventos vindos de servidor, geralmente webhooks, né? Então você pode usar o Data Client, por exemplo, para que você consiga receber um webhook de pedido pago e por aí vai, né? Em ambiente de servidor a servidor, tá? Por outro lado, não se resume a isso e ele resolve também alguns desafios que a gente pode ter em alguns setups, tá? Então vamos aqui aos pontinhos. Primeira coisa, o que é o client, né? O conceito é muito importante. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, que quem gosta de ler pode ficar lendo aí enquanto eu vou falando. Bom, a primeira coisa a gente tem que entender que o Google Tag Manager é servidor, o nome já diz, né? Ele é um servidor, ele é uma máquina. A gente pode pensar ele como uma máquina virtual, né? E aí, na verdade, a gente vai ter o host dele, Stape, ou Google Cloud, etc. Se você quer fazer o seu também, você pode, enfim. Ele nada mais é do que uma interface para você poder mexer nele, né? É como se fosse o terminal e o shell, vamos dizer assim, né? Ah, e aí o conceito de client dele, tá? Basicamente, é como eu coloquei aqui, né? O porteiro do container, beleza? Ou seja, enquanto na web, né, o que vai gerar um evento para a gente ali quando a gente está no nosso debug de visualização, etc., são os eventos nativos que o próprio Google Tag Manager vai incorporar, como clique, formulário, etc., e os eventos da camada de dados, beleza? Se a gente trouxer esse conceito para o Google Tag Manager servidor, o que vai plotar ali para a gente evento e como vai ser plotado, incorporado e etc., são os clients. Beleza? Então, no âmbito do GA4, a partir do momento que você na sua tag do Google indica que vai para o servidor, né? Parâmetrozinho, server container URL completo, vai bater no seu GTM servidor. E a princípio, GA4 Web, GA4 Servidor, como é nativo da Google, tá pronto lá, acabou, não tem o que fazer, né? Já vem e já vai bater no seu GTM servidor, tá? Quando a gente traz, por exemplo, para o conceito do Data Client, de certa forma ele é bem similar, mas ele é um custom e o que ele é setado para ver a princípio quando você está jogando da web é o path/data,
que você pode trocar, inclusive, tá? Agora, o importante disso daqui é a gente entender dentro da mecânica, do fluxo do Google Tag Manager servidor, o que a gente consegue resolver em client, porque são algumas situações que nós não conseguimos resolver, ou seria uma dificuldade muito maior, ou gambiarra, em arranjos de tags, arranjos de variáveis e etc., porque são coisas que, no melhor dos cenários, deveriam ser resolvidas pelo cliente. Beleza? Então vamos lá. Ciclo de vida de uma requisição, tá? Então vamos pensar aqui que é um webhook, tá chegando um webhook lá para você, que você setou no seu gateway, tá chegando lá no seu GTM servidor, tá? Beleza. Essa requisição sai lá de quem está provendo o webhook para você, vai lá para o teu endpoint. Chegou no teu endpoint, o que o SGTM vai fazer? Qual é o client que vai pegar essa requisição? Pelos parâmetros que você mesmo colocou no client. Via de regra, ele vai utilizar o path que está chegando. Então, a URL do meu GTM servidor / webhook vai ativar, por exemplo, o meu data client. É por isso que a gente, quando quer usar isso, a gente coloca / webhook dentro do data client. Beleza? Nesse cenário, o que acontece? O cliente vai avaliar, tá? Essa requisição que está chegando é minha, eu tenho que pegar ela, ou é o GA4 que tem que pegar ela, ou é o outro cliente que tem que pegar ela. Beleza. Ele identificou, né? Ele vai pegar essa informação. Nesse momento, se a gente for dividir a coisa, não necessariamente, a partir do momento que o cliente coletou a requisição, pela regra que você botou nele, não necessariamente o que está vindo daquela requisição, lá no body do webhook, de quem está te mandando aquela informação, tá? Que aquilo automaticamente vai ser plotado em dado de evento, no seu event data. Uma coisa é você coletar, a outra coisa é você disponibilizar isso nos dados do evento. Beleza? Quando nós utilizamos Google Analytics, de novo, Data Client, de novo, isso já está contido lá, a gente só não vê, tá? Mas, por exemplo, tanto no GA4 quanto no Data Client, você já tem. O GA4 a gente não consegue ver o código do cliente dele, mas enfim. Mas está, por exemplo, preparado lá já, para que nos dados do evento tenha, por exemplo, uma chave lá que é o timestamp. Agora, você pode fazer um client customizado, montar um cliente seu, no qual, se você não explicar, ele não vai criar event data timestamp sozinho. Beleza? Isso vale para qualquer variável do seu event data ali, o que for popular no seu event data. O que é a grande ideia disso daqui, tá? É que nós podemos definir, formatar o que vai ser no evento data, principalmente em cenários no qual, quando a informação que chega para mim não é o bastante para que eu execute o que eu tenho que executar nas minhas tags. E a gente vai ver esse caso prático ali. Beleza? Então, em linhas gerais, o que acontece é o cliente vai entender que é ele que tem que pegar aquela requisição, o cliente que vai montar o event data, e num segundo momento a gente vai ter propriamente a inicialização, vamos dizer assim, de tags, variáveis que estão dentro dessas tags e por aí vai. Beleza? Isso tudo acontece ali por trás, né? É a mecânica da coisa. Vamos para o próximo tópico. Bom, uma coisa que pouca gente sabe, né, que as variáveis do Google Tag Manager servidor, elas podem, né, fazer lookups externos, beleza? Então, eu posso ter um evento que eu não tenho determinadas informações que estão chegando naquele evento, mas eu tenho outras informações relevantes que estão em outro lugar, em outro banco de dados, estão na Firestore, estão num PostgreSQL, estão na própria Step Story, etc. Né? É uma utilização muito comum
quando a gente usa, por exemplo, eventos de compra acionados por um webhook de compra paga, no qual não necessariamente, na maior parte das vezes, nós não vamos ter as informações do navegador do cara, como os cookies, os parâmetros de acompanhamento e etc. Né? E aí a gente precisa guardar isso enquanto a gente ainda tem a seção web dele no banco de dados e depois resgatar isso. Né? É uma das utilizações mais comuns que a gente tem. E uma das mais simples, né? Mas não se atém nisso. A gente pode, por exemplo, rodar quase que queries, se a gente quiser, para ter informações como LTV, buscar dentro de uma base de clientes para saber o histórico daquele cara e não só aquela compra e por aí vai. E é nesses cenários um pouco mais avançados que a gente começa a lidar com alguns problemas, né? Basicamente de fluxo, de sincronismo da coisa, né? Então, o que acontece? No client, a gente consegue definir o event data, como eu falei, antes da execução das tags e variáveis. E se o seu client, para montar o seu event data, precisa ir em 2, 3, 4, 27 bases externas, você consegue resolver isso diretamente no cliente e evitar problemas de sincronismo. Beleza? Estou falando de conceito, na hora que a gente chegar no caso prático vai ficar mais claro aí para vocês de uma das utilizações, tá? Bom, a gente tem tanto tag para requisição HTTP quanto variáveis no SGTM que são lookups, né? São lookups de bancos externos, beleza? Você usa uma variável lá e você quer bater num endpoint com determinada URL de parâmetro para resgatar a informação. Beleza? E aquela variável, ela já vai assumir a informação. Ok? Tá. O que é isso? Você basicamente, deixa eu puxar aqui para o lado, tá? Mais fácil do que isso aqui, do que eu ficar desenhando, vamos direto para o Google Tag Manager servidor. Deixa eu pegar aqui, puxar um modelo de variável. A gente vai ter isso na galeria, né? Vou botar aqui HTTP, a gente vai ter aqui o HTTP lookup, por exemplo, tá? Deixa eu adicionar ela ao espaço de trabalho e vamos abrir ela, que aí vai ficar mais claro essa questão das variáveis, tá? Inclusive tem vídeo antigo meu utilizando esse tipo de variável. Mas existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, alguns cuidados que nós temos que ter. Cadê ela? HTTP lookup, tá? Bom, basicamente você vai definir um método para essa variável, o endpoint que você vai puxar. Então, como exemplo, tá? API do gateway.com.br barra o ID da sua loja barra o ID do seu usuário. E aí vamos supor que esse endpoint aqui iria trazer todos os dados de usuário, daquele usuário, a partir do ID dele. Beleza? E aí você tem algumas opções aqui, etc. Mas a gente consegue, por exemplo, definir header, quando tem autenticação, timeout, passive response, e eu posso extrair aqui, ó. Então vamos supor que quando bata eu tenho um objeto que tem várias informações, o nome, o e-mail, enfim, várias informações do cliente. E vamos supor que essa variável que eu estou montando é a variável do e-mail lá que vai vir do lookup.
Então eu poderia vir aqui no keyname e vamos supor que, né, o objeto vem lá com dot notation assim, user data ponto email address. Isso faria com que essa variável já assumisse o valor, tá, do e-mail address. Beleza? Maciota. Ok? Voltando para cá. Qual que é o problema disso aqui? Variáveis, elas são populadas a cada evento. Variável não é uma tag que você tem um acionador. Essa tag só aciona, ela só vai executar o código dela em determinada condição. Variável não. A cada evento que chega, independente do cliente, ela vai ser carregada. Ora, se essa variável é um estilo daquela que eu acabei de mostrar, ela dá um lookup externo, significa o seguinte: vamos supor que eu só precisasse usar esse lookup externo em um determinado evento de compra paga. Não importa. Daquele jeito que está lá. Mesmo na hora que eu tiver um page view da vida, essa variável no meu SGTM vai tentar executar. E o que é ela tentar executar? Ela vai bater lá no endpoint, lá do seu gateway, e vai chamar aquilo. Mesmo num evento que para você é irrelevante. E às vezes você sequer vai ter o user ID ali, que seria o parâmetro da URL, para poder buscar. Segundo ponto. Da forma que o Google Tag Manager servidor funciona, a título de tags, variáveis e etc., ele tem um conceito de promise atrás dele. Então, na hora que você tem uma tag e você coloca uma variável ali que ela precisa dar um lookup, aquela tag só vai ser executada depois que for resolvido o lookup daquela variável que está dentro dele. Por outro lado, se você tem uma variável lookup, exemplo, voltando para cá, essa aqui é a minha variável lookup. Mas vamos supor que aqui não fosse mais o e-mail, aqui fosse, vamos dizer assim, o estado do cara. E aí você quer formatar o estado do cara, porque o estado vai vir para você como address region. Mas vamos supor que ele retornaria, não é aqui, tá? Mas só a título de exemplo, ele voltaria assim, né? Rio de Janeiro. Tudo errado, mas ok. E você quer que ele saia como RJ. Não é o lugar para fazer isso aqui, tá, pessoal? Só estou escrevendo para vocês entenderem. Isso indica o quê? Vamos voltar para cá. Um cenário que você tem uma variável do CAP, mas você precisa formatar ela. Se você analisar bem, o que vai acontecer? Essa segunda variável que formata a primeira do lookup, ela vai fazer com que você bata novamente lá no endpoint da variável de lookup. Então, se você está pegando 10 variáveis lookup, só que dessas 10, 5 delas tem uma segunda formatação no SGTM, isso significa que você teria um total de 15 requisições por evento e não só 10. Pode testar que isso acontece. Beleza? Então, dito isso, não é que é errado utilizar elas, não é nada disso. Cada coisa tem a sua aplicação, tá? Por outro lado, a gente tem que ter cuidado, porque, como está aqui no terceiro tópico, é o melhor método para estourar uma API, cancelar seu token ou até a assinatura do teu webhook pelo webhook provider. Porque você pensa o seguinte, cara, eu sou um YAMP da vida, eu tenho lá o meu painelzinho de te mandar o webhook, você seta o webhook lá. Webhook não, né? Eu estou falando aqui, na verdade, de um GET na API dos outros, não um webhook, tá? Mas isso se aplica ao webhook também, dependendo do cenário. Mas vamos lá. Pensa o seguinte, cara. A cada evento do teu site, a cada evento da tua estrutura, independente de você precisar da informação ou não, de você ter a chave primária que você vai utilizar naquela variável de lookup, e se tiver formatação, como eu expliquei, a coisa ainda aumenta, a coisa piora, né? Aumentam as requisições, significa que você vai estar dando get na API dos outros para cá. Muito. Entendeu o que eu estou falando?
E em vários cenários você vai ter, obviamente, você vai ter limite de requisição. A API dos outros não tá lá para você ficar batendo naquele troço toda hora, senão o servidor do cara não aguenta. Ok? Beleza? E é por esse motivo que, por exemplo, se você utilizar para pegar dado de usuário e tal, na VTEX eu nunca vi cair. É difícil dar timeout. Mas se você fizer numa loja integrada um esquema desse para pegar dado de usuário, usando simplesmente variáveis HTTP lookup, muito provavelmente o seu dev token, que é o que você vai utilizar para puxar as informações na API da loja integrada, ele vai cair, porque você vai estourar a cota, ou ele vai cair, porque você está mandando em page view, e page view, naquele cenário, você não tem o user ID do cara ainda, então você vai estar montando uma URL que vai bater lá na API dos caras, mas que não tem o parâmetro para buscar, você vai estar dando erro, tem erro, tá? Com erro. Você está me pedindo um get numa URL que está batendo aqui no meu servidor, mas não tem o parâmetro para eu te entregar a resposta. Isso vai dar erro. E aí é tanto erro, porque é tanto evento, que vão cancelar teu dev token da vida, você vai bater um limite de erro e por aí vai. Nesse cenário que é a gambiarra, próximo tópico. Ora, você pode, como eu já fiz muitas vezes, não é a coisa mais bonita do mundo, mas diante dessa lógica, se o problema é eu ficar batendo em uma API externa, eu posso simplesmente criar uma lógica e uma condição na qual, se é determinado evento ou se eu já possuo essa informação e eu não preciso bater na API dos outros de novo, eu poderia simplesmente usar esta URL que a gente está vendo aqui em uma condição. E essa condição é, se eu não quero bater lá, eu quebro a URL. Quebrando a URL, minha variável vai continuar acionando em todos os eventos, mas ela não vai sair do meu container e bater nos outros, porque a URL está quebrada. Funciona? Funciona. É feio? Pra cacete. Gambi, tá? E aí a gente cai aqui, no final das contas, num negócio legal, que é a solução bonita, muitas vezes, está em você fazer um custom client. Ok? Beleza. Vamos agora para o caso prático. A Nuvem Shop. Bom, a Nuvem Shop, o evento de compra dela na web, não compra paga, tá? Chega lá no final do checkout, é inconsistente pra caramba, de meses pra cá, para melhorar, eles fizeram alguma coisa e isso fez com que página de acompanhamento de pedido começasse a disparar pedido de compra, aí duplicava a compra, aí você, tá, vamos jogar isso então, vamos fazer um Transaction ID Logger para que se bata evento de compra na web de novo e o Transaction ID é igual do que já foi processado pelo próprio navegador, né? Você amarrou o cookie ali e ele não vai disparar a compra de novo. Ajuda, mas não resolve, porque o usuário ele pode entrar em outro dispositivo para acompanhar a compra e enfim. E aí você não continua não cravando informação e a partir do momento que, no meu conceito, você quer fazer um negócio direito, a informação tem que ser 100% real, fidedigna, não pode ter é tantos por cento de diferença. Não, tá? E aí a gente cai numa questão, a gente cai num problema, no caso da nuvem, que se você tá numa Shopify e você seta lá um webhook de pedido pago, cara, vem maciota, vem todas as informações, vem dado do cliente, dado do produto, vem as informações da própria compra, vem tudo no mesmo webhook. Maciota, você vai trabalhar basicamente com o event data, e que já vai vir bonitinho, populado, pode usar o data client, não tem problema, e suas variáveis, praticamente todas, né, vão ser variáveis de dados do evento e maravilha. Só que a gente cai no caso da Nuvem Shop, no qual o webhook que a gente tem nela, primeiro que não dá para setar ele pela interface normal de usuário, tá? Você tem que ter uma conta lá de desenvolvedor,
ter um token de desenvolvedor, montar um aplicativo, nem que seja em teste, e setar esse webhook via API, tá? VTEX é assim também, tá? Mas enfim. Mas aí o cerne do problema não é nem setar o webhook. O cerne do problema aqui ele começa porque quando você seta lá na nuvem o webhook de pedido pago, você tem um payload que ela vai te mandar, que é basicamente assim, tá? Vai chegar no teu webhook algo assim: order page, esse é o event name, né? E o body desse troço, a informação que vem, ao invés de vir, né, como a gente às vezes fica mal acostumado, todas as informações da venda, ela vem assim, ó, order ID e o código da compra. Você não tem informação do usuário, você não tem nem o valor da compra. E aí? E aí, bicho? Entendeu? E agora? O que você faz, velho? Você não faz nada com isso daqui. Você tem o sinal de que o evento aconteceu, uma compra paga, mas o que chega para você na nuvem não tem informação básica necessária para daí você disparar uma tag de compra para qualquer plataforma, qualquer uma. Beleza? Ah, guarda tudo no banco. Guarda tudo no banco. Tudo. E aí você pega o Order ID e puxa tudo do banco. Beleza. Aí eu te pergunto, você tem o Order ID em que momento? Só na hora que o cara faz o purchase na web. Correto? Beleza? Aí você vai guardar lá. Tá. E se o webhook de que a compra foi paga chegar antes? E acontece, tá? Acontece antes da web. Não é impossível. Mas você tem, por exemplo, no cenário da Stape, você teria que ter um plano lá um pouco mais superior para usar um request delay, enfim, talvez resolveria. E aí você trabalharia com Order ID como chave primária na hora de buscar os dados e montar o evento. Por outro lado, eu não gosto, de certa forma, dessa abordagem. Primeiro porque depende do plano, etc. Eu sempre tento pegar as informações necessárias do browser no checkout, no máximo no AdPaymentInfo, tá? Então eu retomo com o mesmo problema aqui, porque eu não tenho Order ID no checkout. No cenário da Shopify, nós trabalhamos basicamente como chave primária com Cart Token, né? Só que o problema é a mesma coisa, de certa forma. É a mesma coisa. Eu não tenho Cart Token no que a nuvem me envia. Ela me envia Order ID, você que se vire. Beleza? Então, basicamente, esse problema foi resolvido no client, tá? E é aqui que é o esquema. Então, basicamente, eu fiz um client específico para essa situação da Nuvem Shop. Esse client é o que vai receber essa informação. O próprio client, como a gente vê aqui, dentro dele, ele já vai dar um get lá na API da nuvem. Me dá as informações do Order ID. O client dá o get lá. Ele recebe o webhook, só com isso aqui. Ele vai lá dar um get lá na API da nuvem, beleza? Para pegar o resto das informações da venda. E adicionalmente também, como eu já estava mexendo, ele também vai dar um get no User ID para que eu pegue mais informações do usuário, não só os dados dele, principalmente relacionados ao histórico. Beleza? E aí o que nós temos, tá? A gente tem com esse client uma coisa bem maneira. E eu já formato também o meu evento data para que eu não tenha que ficar formatando um monte de coisa. Enfim, nem sempre os webhooks vão mandar as informações no formato que a gente precisa, não é verdade? Então, como que isso se dá? Vou pegar aqui uma lojinha nuvem que já está com esse setup aqui. Vamos aqui para o visualizar. Então a gente tem aqui, né, o modelinho de client. Nesse caso eu fiz para a situação da Nuvem Shop, mas o conceito está aí, né? Vocês podem
aplicar ele para várias coisas. E a princípio seria uma ideia, né, que você olha e fala, cara, eu vou precisar de uma automação, vou precisar de um N8N, vou precisar de alguma coisa para poder resolver isso antes de mandar para o GTM servidor, e usando clientes muitas vezes não precisa, se torna desnecessário. Vamos enviar uma solicitação manual aqui, deixa eu ligar o preview header aqui. Vou deixar só o path aqui para poder mostrar para vocês. Ele pegou alguma coisa errada aqui, tá? Vamos salvar aqui, tá? Vamos esperar ele dar deploy. E aí vou mostrar aqui para vocês no Postman. Ah, já está até pronto aqui, ó. Só que isso aqui é de outra loja. Então deixa eu só trocar. Deixa eu pegar aqui um último order ID. Vamos reprocessar ele. Aqui o order ID. E eu estou simulando basicamente o que a nuvem me manda, tá, pessoal? Que é isso aqui. Deixa eu pegar o URL do GTM servidor. Show de bola. Meu preview header já está ligado. Vamos ver aqui. Já. Vamos dar um push aqui agora. Beleza, essa aqui é a resposta que está vindo já presetada do meu cliente, tá? E aí ele bateu no meu GTM servidor. E aí aqui que está a mágica, tá, pessoal? Todos esses dados de evento que nós estamos vendo aqui, ó, todos eles já estão tratados, beleza? Pode ignorar isso aqui é um teste que eu estava fazendo dentro do cliente, a informação está sendo incorporada por fora. O importante é, eu já estou pegando aqui de forma organizada todas as informações da transação, todas as informações do produto, o timestamp que eu falei que não tinha, né? Eu tive que colocar, e também as informações aqui do usuário, né? Mesmo a nuvem me mandando miseravelmente só o ID da compra como pago, beleza? Quem faz todo esse serviço de plotar o evento data aqui para mim é o cliente do SGTM, tá? Então tem inúmeras aplicações, várias aplicações que vocês podem utilizar isso daqui. E como eu falei, né, em muitos cenários você poderia olhar isso daqui e achar que é impossível fazer direto pelo SGTM. Não é. Se você precisa, além da informação que chega, por exemplo, no webhook, pegar outras várias, inúmeras informações, você pode trabalhar com um cliente personalizado, assim como foi o caso aqui, que é esse clientezinho da nuvem API. Beleza? Bom, então é isso. E vamos para a próxima. Espero que eu consiga gravar mais videozinhos e casozinhos para não ficar tanto tempo o canal sem vídeo. Forte abraço, até a próxima.